Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá! O programa Med Saúde está hoje trazendo Cláudio Rodrigues Pires, nosso grande amigo. O Cláudio é mestrado e doutorado em Medicina Fetal pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Fetal pela Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, especialista em ultrassonografia geral, ginecológica e obstétrica pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e fundador e professor da Faculdade Cetros. Primeiro eu quero agradecer a presença do Cláudio aqui conosco para falar sobre o ultrassom e suas aplicações na obstetrícia e na ginecologia. Obrigado, Marco, pelo convite. Obrigado, doutora Luísio. É uma alegria estar aqui e rever um colega de turma que foi um grande amigo durante a faculdade e é uma alegria estar aqui, poder compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre esse tema. Bem, meus amigos, vocês já viram que o Cláudio já entregou aqui o conflito de interesses, né, Luiz? Nós já somos amigos e tal, de longa data, então é um prazer muito grande para nós. Eu já começo o nosso bate-bola falando da aplicação da ultrassonografia em obstetrícia. Primeira pergunta que eu já te faço é o seguinte: ultrassom é um método seguro mesmo na gravidez? Há emissão de radiação? Existe algum risco para o feto? O que você tem para dizer para as grávidas que estão em casa nos assistindo? Ótimo, esse é um assunto bastante importante. E quero tranquilizar aqui as pacientes que fazem exames ultrassonográficos durante a gestação. O ultrassom é um método, o ultrassom diagnóstico, aquele que se utiliza no dia a dia dos exames obstétricos, é um exame absolutamente inócuo, ou seja, não traz nenhum malefício para o feto nem para a mãe. E pode ser utilizado e deve ser utilizado com bastante segurança ao longo de qualquer idade gestacional. Alguns trabalhos mais antigos falavam de um risco um pouco aumentado no começo da gravidez, mas trabalhos mais recentes têm mostrado que não existe risco nem para a mãe, nem para o feto e pode ser usado com completa segurança. Bom, Cláudio, agora você já esclareceu que é um método seguro, uma ferramenta útil e segura durante a gestação. Então eu pergunto para você, qual ou quais são os momentos que se deve fazer ultrassom durante a gestação? Ótimo. Na verdade, as sociedades internacionais de ginecologia e obstetrícia têm preconizado pelo menos 3 exames ao longo da gravidez. Pelo menos 3. Um em torno de 12 semanas, que é o chamado ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Um em torno de 20 a 24 semanas, que é o ultrassom morfológico do segundo trimestre, e um em torno de 32 semanas. Então, é fácil guardar. 12, 22, 32 semanas. Cada um deles tem indicações e traz informações diferentes. Então, pelo menos esses 3 exames. Mas se existir, por exemplo, um sangramento no início da gravidez, qualquer anormalidade que exista ao longo da gestação, mais exames podem e devem ser solicitados. Cláudio, então eu pergunto para você, quais as principais indicações do ultrassom no primeiro trimestre da gravidez? As aplicações mais importantes do ultrassom no primeiro trimestre são: nós poderíamos começar como um dado muito importante, que é datar de maneira precisa a idade gestacional, ou seja, saber de uma maneira correta quantos meses ou quantas semanas a paciente está grávida, porque cerca de metade das mulheres brasileiras não sabem a data da última menstruação.
Então, a idade gestacional é uma incógnita, é uma dúvida para metade das gestantes. E o ultrassom do primeiro trimestre, ele nos mostra com muita certeza, ou como melhor dizendo, com grande segurança qual é a idade gestacional. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante é dizer se a gestação está dentro do útero ou está fora do útero, nas trompas ou em algum outro local anormal. Um outro ponto é dizer se existe um embrião, um bebê, ou mais de um embrião, mais de um bebê na mesma gestação. Então o ultrassom do primeiro trimestre, especialmente aquele que é feito ao longo das primeiras semanas, é muito preciso para isso. O ultrassom morfológico, que é feito habitualmente no final do primeiro trimestre, ele tem, além dessas aplicações, outras mais. Uma delas é observar se existe alguma alteração anatômica, alguma malformação do bebê. E já no primeiro trimestre, nós podemos diagnosticar pelo ultrassom cerca de 50% das malformações que podem acometer o bebezinho. Certo. Então, o primeiro rastreamento, a primeira observação, se o bebê está com uma formação adequada ou está com má formação, pode ser feito já no primeiro trimestre. Além disso, existem outras aplicações muito importantes. Uma delas é fazer uma medida na região da nuca do bebê, que é chamada translucência nucal. Um nome um pouco complicado, mas na verdade se mede uma área com líquido que fica atrás da nuca de todos os bebês. E quanto maior essa medida, maior o risco de algumas complicações, como por exemplo, malformações cardíacas, malformações genéticas, anomalias cromossômicas, como por exemplo a síndrome de Down, que é um mongolismo, e outras malformações cromossômicas. Então, a partir desses dados da história clínica da mãe, se pode estimar o risco do bebê ter malformações, especialmente malformações estruturais e malformações genéticas. Agora aqui aquelas perguntinhas que valem $1 milhão, né? $1 milhão. Essa aqui eu com certeza está valendo vale $1 milhãozinho $1 fácil, que é aquela situação que causa ansiedade na mãe, na família, que é aquela quando podemos ter a certeza do sexo do bebê? O sexo ele pode ser suspeitado já no exame morfológico do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas. Com mais suspeitado, em torno de 70% a 80% é a acurácia do ultrassom para acertar nessa idade gestacional, porque existe uma estrutura que todos os bebês têm, chamado tubérculo urogenital. Quando ele fica apontando um pouquinho mais para cima, tem uma probabilidade mais alta de ser um menino. Se aponta para baixo, maior probabilidade de ser uma menina. Mas é probabilidade, não é diagnóstico ainda. O diagnóstico mesmo, onde a gente pode bater o martelo e dizer é um menino ou é uma menina pelo exame de ultrassom, em torno de 16 a 18 semanas. Então é um pouquinho mais tarde. Mas, em alguns casos, no exame morfológico do primeiro trimestre, nós já podemos dizer com uma assertividade em torno de 80% se é um menino ou menina, mas não dá para comprar o enxoval ainda. Tem que esperar um pouquinho mais. Certo. Existem outros métodos que hoje podem ser utilizados, não invasivos, e um deles é chamado sexagem fetal. O que é isso? Se colhe uma amostra de sangue da mãe a partir de 8 semanas e se observa se existe algum fragmento, algum pedacinho do cromossomo Y que só existe em meninos. Lembrando que os meninos têm um cromossomo X e um cromossomo Y, e as meninas têm 2 cromossomos X. Então, pedaços do material genético dos bebês vão para a circulação da mãe. Então, se a gente colhe um pouquinho de sangue a partir de 8 semanas de idade gestacional e através
de técnicas de biologia molecular, se pode observar se existe algum pedacinho de cromossomo Y no sangue circulante da mãe. Se existir um pedacinho de cromossomo Y, a gente pode dizer, opa, vai ser um menino. Se não existir nenhum pedacinho de cromossomo Y, até que prove o contrário, é uma menina. E a assertividade desse método é da ordem de 99,9%, então é bastante confiável. Existem alguns outros métodos de urina que também podem ser utilizados, mas a assertividade é menor. Então, do ponto de vista prático, pelo exame de ultrassom, a gente pode suspeitar na época do exame morfológico, mas certeza 16 a 18 semanas. E os testes de sangue, a sexagem fetal, a partir de 8 semanas, e a melhor época em torno de 12. Excelente. E eu te pergunto, Cláudio, para que serve o exame morfológico do segundo trimestre? Mas essa resposta o nosso querido convidado Cláudio Rodrigues Pires vai dar para a gente no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa, falando sobre o ultrassom na obstetrícia, com o nosso convidado Cláudio Rodrigues Pires, que é especialista em ultrassom, fundador da Faculdade Cetros. E eu, no final do primeiro bloco, tinha feito uma pergunta para você sobre a questão do ultrassom morfológico no segundo trimestre, que é aquele lá em torno de 22 semanas. Que tipo de problemas o exame de ultrassom nessa idade gestacional pode diagnosticar? Porque você nos disse no primeiro bloco que 50% desses problemas já poderiam ser vistos no ultrassom do primeiro trimestre. Então, sobraram aí os outros 50% que a gente quer agora que você conte para nós. Estamos curiosos aqui, né, Luiz? Para saber agora o que esperar do ultrassom morfológico do segundo trimestre. Ótimo. O exame morfológico do segundo trimestre, como você bem disse, Dr. Marco, é feito entre 20 e 24 semanas, em média 22 semanas. Nessa idade gestacional, a quantidade de líquido amniótico que existe em volta do feto, em volta do bebê, é ótima para que o ultrassom consiga observar com nitidez os órgãos fetais. Então, nessa idade gestacional, nós conseguimos observar de maneira muito detalhada a anatomia do feto, a morfologia do feto. Desde o cérebro, o sistema nervoso central, a face, as alterações dos membros, as alterações da parede abdominal, o coração, que é a sede que é o órgão mais frequentemente acometido por malformações durante a gestação. Então é nessa idade gestacional que nós aproveitamos para estudar de maneira muito minuciosa toda a anatomia, toda a morfologia do feto. Então essa é a idade gestacional onde nós conseguimos observar com maior frequência as malformações. No primeiro trimestre, nós habitualmente vemos as malformações mais grosseiras, as mais bizarras, as mais fáceis de diagnosticar. No segundo trimestre, nós observamos muitas vezes malformações muito pequenas, de difícil diagnóstico, mas é justamente nessa fase que nós conseguimos observar com maior nitidez. Então esse exame é muito importante para a avaliação anatômica de todo o feto. Observar o ritmo de crescimento do feto e também é uma época bastante importante para se medir o comprimento do colo do útero. E com isso, nós podemos dizer para a paciente e para o médico obstetra se ela tem um risco aumentado de dar à luz antes do tempo, ou seja, do bebê nascer prematuramente. E esse é um dado também muito importante. Nós falamos há pouco tempo da pré-eclâmpsia,
que é uma doença muito grave e muito frequente da mãe. E o principal problema que acomete os recém-nascidos é a prematuridade. É até mais relevante do ponto de vista populacional do que as malformações. Se nós formos numa UTI neonatal, nós vamos ver alguns malformados, mas seguramente nós vamos ver muitos prematuros. Então, no exame do segundo trimestre, nós conseguimos também dizer se a paciente tem uma maior ou uma menor probabilidade de dar à luz antes do tempo. Por isso que esse é um exame tão importante para a avaliação do feto e para a avaliação do colo do útero. Impressionante aqui, né? Eu estava pensando enquanto o Cláudio responde para a gente, a quantidade de informações, não é, Cláudio, que se obtém com um exame não invasivo, né? Nós estamos aqui no segundo trimestre e já temos uma série de informações, de detalhes que permitem um planejamento, permite uma série de coisas, de conhecimento a respeito dessa gestação. Muito interessante para você que está em casa ouvir essas informações e realmente estar a par de tudo isso que o Dr. Cláudio tem falado para nós. Bom, e lá, Cláudio, vamos agora para a reta final da gestação, né? Qual a importância do ultrassom aí no finalzinho da gestação aí, que é por volta das 32 semanas, né, como você já afirmou? Exatamente. Os exames de rotina, então 12, 22 e 32. Com 32 semanas, nós vamos observar se o bebê está crescendo, está ganhando peso de forma adequada ou não. E essa é também uma idade gestacional onde nós voltamos a estudar o feto para verificarmos se existe alguma malformação ou não, mas especialmente atenção com relação a se o bebê está se nutrindo e se oxigenando de maneira adequada. A observação da nutrição se dá se nós observarmos se o ritmo de ganho de peso do feto está adequado. Se estiver adequado, ótimo. Se o bebê não estiver com um ritmo de ganho de peso adequado, aumentam os riscos de complicações após o nascimento, que é a chamada restrição de crescimento fetal. Então, é um outro dado muito importante que nós precisamos dar para a gestante, para o casal, né, e para o obstetra, se o bebê está crescendo de forma adequada e normalmente nessa idade, também se o bebê não estiver crescendo de forma adequada, se faz um exame onde se observa o fluxo de sangue através de alguns vasos do cordão umbilical dentro da cabecinha do bebê, que é o chamado Doppler obstétrico. Então esse exame do final da gravidez tem essas finalidades. Complementar a avaliação morfológica, ver se o bebê está crescendo de forma adequada, não é? E verificar se o nível de oxigenação está bom através do exame de Doppler. E agora eu vou para a pergunta, se a sua vale 1 milhão, a minha deve valer uns 5 agora. O exame de ultrassom com Doppler deve ser feito em todas as pacientes grávidas? Qual a tua opinião sobre isso, Cláudio? Essa é uma discussão bastante relevante, né? Na literatura médica. Se discute muito a respeito disso. Hoje o exame de ultrassom ele é um exame muito mais preciso para se avaliar o feto do que simplesmente o obstetra medir a circunferência abdominal da mãe, palpar o útero, escutar o coraçãozinho com um estetoscópio. Isso realmente, o ultrassom mudou a obstetrícia de maneira radical. Nós podemos dizer que a obstetrícia tem duas idades, a idade pré-histórica, que é antes da entrada do ultrassom, e a história da obstetrícia que se desenvolveu após a aplicação do ultrassom. Então o ultrassom, não há dúvida, tem indicações precisas durante a gestação e o exame clínico externo não é suficiente para triarmos malformações, alterações de crescimento fetal. O Doppler é uma discussão muito grande. Seguramente, qualquer alteração do ritmo de crescimento do feto está indicado o Doppler. Qualquer alteração do ritmo de ganho de peso do feto está indicado o Doppler. Qualquer gestações gemelares, indicação precisa do Doppler.
Então, de uma maneira genérica, nós podemos dizer que o Doppler é muito bem-vindo, especialmente no terceiro trimestre, para avaliar o Doppler da artéria umbilical e outros Dopplers, por exemplo, da artéria cerebral do feto. Com isso, se pode otimizar vários diagnósticos, especialmente os de restrição de crescimento intrauterino, que tem um impacto bastante relevante. Mas ainda é discutido na literatura a indicação exclusiva do Doppler. Do ultrassom não há discussão. Agora é outra perguntinha de alguns milhões de alguns dólares. milhões, né? O famoso ultrassom em 3D. Porque isso é uma coisa que mexe muito e ficou muito popular, que é aquela coisa que pode observar melhor o rostinho do neném. Então, ou seja, esse ultrassom, ele vai mais além disso do que ver a estrutura da face do bebê? Habitualmente, os ultrassons 3D são, vamos dizer assim, o ponto alto, né, do exame do que diz respeito ao que a mãe e o pai assistem no dia a dia do consultório de um ultrassonografista. Porque as outras imagens que o ultrassom produz são imagens como se nós estivéssemos fatiando partes. Então, é muito difícil reconhecer as partes do bebê. O ultrassonografista fica fascinado ao ver o coração, ao ver o estômago, ao ver os ossos, o sistema nervoso central, mas aquilo diz pouco para a mãe e para o pai. Então, fazer uma imagem da face gera um vínculo já com a criança bastante interessante. E normalmente aquilo vai para uma fotografia na parede. Então tem sua indicação. Tem sua indicação especialmente desse vínculo materno-fetal. Mas o ultrassom 3D na área de obstetrícia tem outras finalidades. Por exemplo, o ultrassom 3D é excelente para observarmos estruturas que não estão todas no mesmo plano. Por exemplo, para observar com atenção e detalhes, por exemplo, uma extremidade como as mãos ou os pés, o ultrassom é muito preciso. Isso pode nos auxiliar no diagnóstico de diversas síndromes, de diversas malformações. Mas a principal aplicação do ultrassom 3D em ginecologia e obstetrícia se dá na área ginecológica, que é no estudo das malformações do útero e do colo do útero e da vagina. E isso quase não se divulga, mas a principal utilidade é justamente essa. Em obstetrícia, é o baby face, né? Observar o rostinho do bebê, e com isso não é só para ver se o bebê é parecido com o pai, parecido com a mãe, com a avó, com o avô, com o irmãozinho, mas às vezes para estudar, por exemplo, problemas como uma fenda labial, se o bebê tem alguma alteração da face que pode sugerir determinada síndrome, determinada doença ou não. Mas tem lá sua aplicação prática, sim. Há também outras aplicações no sentido de se calcular o volume de órgãos, porque o ultrassom normal não mede volume, ele mede duas dimensões, comprimento e largura. No ultrassom 3D nós conseguimos ter as estruturas tridimensionalmente representadas, então isso também aumenta a acurácia para alguns estudos, mas habitualmente o ultrassom 3D não tem indicação de rotina, embora todos os pais peçam e queiram o rostinho do bebê para colocar no consultório, e nem sempre isso é possível, porque para ter uma foto desse tipo é preciso haver um volume considerável de líquido amniótico, da água da bolsa, né, na frente do rostinho do bebê. Se o bebê tiver com o bracinho na frente, se tiver com o bracinho, com o rosto junto à parede do útero, não vai ser possível. Então nem sempre não se consegue as imagens porque o ultrassonografista não foi competente. Às vezes as condições realmente não são. Muito bem. Estivemos aqui com Cláudio Rodrigues Pires falando sobre as indicações do ultrassom na obstetrícia. Cláudio, eu quero agradecer muito, em nome do Med Saúde, a sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso em que a gente pôde esclarecer o nosso público de casa. Muito obrigado pela tua presença aqui.
Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.